Olá, amados, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade, quero chamar a sua atenção para uma reflexão muito maravilhosa, uma coisa maravilhosa mesmo. O evangelista João ele escreve um registro extraordinário do encontro de Jesus com Nicodemos. Mas o interessante não é simplesmente o fato do encontro. É no versículo de número 16 do capítulo 3, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato tão interessante no versículo de número 7 é que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, depois daquela indagação, que ele faz aquela apresentação maravilhosa, o Senhor diz, necessário é nascer de novo. Para entender isso, é necessário nascer de novo. É interessante você prestar atenção que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, depois daquela saudação maravilhosa que ele fez, aquela saudação com tanta eloquência, que não tem como, de modo algum, não refletir aos momentos oportunos. Bem sabemos que esse mestre, nós vemos hoje, nos nossos dias, saudações extraordinárias de um para com outros, irmão para com outros irmãos, líder com outros líderes. É uma saudação que eles trazem um conteúdo tão aprofundado, em uma simples saudação, encontrando no meio da rua, reverendo, grande homem de Deus, né? E o Senhor Jesus virou para Nicodemos e disse de maneira muito diferente. Em verdade, eu te digo, se é que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Eu entendo, para mim, nesse ponto de vista que disse, o que ele disse, ele saudou o mestre, reconhecendo de uma maneira saudosa, daquela maneira tão satisfatória que Jesus Cristo era realmente o enviado de Deus. Mas interessante é que Jesus, depois que ele ouve, Jesus disse, olha, em verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não pode entender isso do reino de Deus. E eu fico com a parte final, não pode entender. Observe, se você torcer para um time, você não entender nada de futebol, não vai adiantar nada. Você vai ficar sendo levado emotivamente para um momento de torcer por um e torcer por outro. Mas aqueles que são realmente, como vamos falar, eles são fanáticos e acreditam realmente no time que torce, mesmo que eles percam, eles não abrem mão. Mas você precisa entender. E eu levo isso em consideração que Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver, não pode entender, não pode entrar no reino do céu. E não para por aí. No verso 7, mais uma vez retornando, o Senhor Jesus diz, não te maravilhas de ter te dito, necessário é nascer de novo? Porque Nicodemos tomou um susto, né? Como pode um homem velho nascer a segunda vez? Como pode uma pessoa nascer de novo, uma vez já nascido, já crescido? Mas Jesus disse que o nascer da carne é carne, mas o nascer do Espírito é outra coisa. Então precisamos ter um novo recomeço. E nisso, eu chamo a sua atenção que João deixou um registro no capítulo número 13, que também faz uma ligação comigo a entender esse ponto de vista. Exatamente no verso de número 33 e 34, melhor, 34 e 35, que diz assim, um novo mandamento eu vos dou. Estou lendo primeiro 34. Um novo mandamento eu vos dou, Jesus falando com os seus discípulos. Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O verso 35 sela assim. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que houverdes amor entre vós. Gente, nós estamos vendo escândalo demais.
Estamos assistindo um escândalo demais entre famílias. Escândalos que desmoronam o caráter de qualquer uma pessoa que tem família e que ame a sua família. O novo mandamento Jesus nos dá para nós entender que é um marco da história. É uma carta que liberta você, como a carta magna, né? Aquela carta oficial, e você tem a sua liberdade de viver livre na pessoa de Jesus. Paulo, em Romanos, diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Mais abaixo, ainda no capítulo 8, Paulo também afirma: não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo os seus conceitos, segundo os seus pensamentos. Nós deixamos de pensar como nós queremos e passamos a pensar de acordo com como diz as Escrituras. Você concorda? E é muito interessante entender a realidade que um novo mandamento nós agora temos. Eu tenho as minhas imperfeições. Eu não sou perfeito, não posso nem exigir isso de ninguém, perfeição. Eu tenho as minhas imperfeições, as minhas complexibilidades, as minhas complicações, mas você entende isso? Você entende quando é o ato de você compreender essa dificuldade? Será? Isso é só quem tem amor. Só quem tem o amor é que vai amar o seu próximo como a ti mesmo. É um mandamento de promessa. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há uma... Há sempre uma exceção que faz os pais dos filhos favoritos, né? De toda a criação, Deus disse: esse é o meu filho amado, se referiu a Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção, irmãos, porque nós somos irmãos e o povo precisa ver isso. Porque Jesus diz aqui, no registro de João, está registrado, não tenho dúvida, nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se houver desamor entre vós. Se houver desamor entre vós. Nós estamos com essa dificuldade de revelar o verdadeiro amor. Sem exceção de pessoa, não importa seja preto, branco, amarelo, azul, rosado. Amar sem hipocrisia, sem mentira, sem engano, na frente uma coisa, por detrás outra. Não precisa isso. É um amor verdadeiro. Vai fazer uma caminhada bonita na terra, mas naquele grande dia que você crê que a gente ia de se encontrar com o Senhor, vai ser uma caminhada em vão. Vai ser separado o trigo do joio. Jesus disse: eu vos dei um novo mandamento, que ame uns aos outros, assim como eu vos amei. E não foi difícil o amor de Cristo. O que é difícil é ser sincero, é ser franco, é ser transparente, saber chamar o irmão à parte e resolver a sua questão com ele. Porque Jesus ensinou também isso. Se tem alguma coisa contra seu irmão, vai e resolve você e ele. Se ele não te ouvir, você pega, leva com você mais uma testemunha. Se caso ele não ouvir a testemunha, o que você faz? Então, leva ele até o seu sacerdote, ao seu pastor, ao seu presbítero, ao seu diácono. Se ele não quiser ouvir nenhum, agora considera como gentil publicano. Mas nós temos o respaldo para consertar, porque as nossas imperfeições são grandes e não vamos alinhar uma imperfeição com outra imperfeição, porque tudo é imperfeição. Mas podemos alinhar, sim, a franqueza. A franqueza podemos, com a palavra. Então, eu acho isso interessante. João registrou isso de uma maneira muito interessante. Então você precisa lembrar disso. Somos irmãos, somos família. Temos defeitos, temos coisas para consertar e resolver. Vamos ser sinceros. Vamos aceitar a palavra de Deus. Porque se você tem o Espírito de Deus na sua vida, por certo você tem que andar em sinceridade com o Espírito de Deus. Não andarão dois juntos se houver entre eles desacordo. Tem que ter comunhão. Se você tem comunhão com o Espírito Santo,
Você tem comigo. Se você na tribuna, você levanta a sua voz e clama ao Deus, ao Eterno, falando com Ele com franqueza e transparência de coração, então você tem comunhão comigo e com teus irmãos, porque somos irmãos. A importância quando Jesus disse, se vieres ao altar, trazer uma oferta, e aí você lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, olha aqui que o mestre disse, é melhor você largar aí a sua oferta. Larga porque não vai servir de nada. Larga a sua oferta, larga o seu sacrifício, larga tudo, porque não vai servir de nada. Vá se reconciliar com o seu irmão. Depois você volta e apresenta a sua oferta. Depois, se eu não sei quanto tempo você vai insistir guardando isso no seu coração, mas o testemunho está sendo visto. O testemunho está sendo visto, as pessoas estão falando, televisão está falando, jornal está falando, revista está falando do comportamento de irmão contra irmão. São brigas, são problemas graves que estão chegando à tona. E isso está sendo complicado. Então se engole o mosquito e coa-se os camelos. Eu vou até usar uma expressão bonita que eu aprendi recentemente. Coa o mosquito, coa os mosquitos, né? E vomita o camelo. Porque estão comendo demais. Entende? Então é muito interessante que você... A quem você serve? Se é Deus, seguir. Mas siga com amor. Siga com lealdade. Siga com sinceridade. Se é o que você quer isso, haja com isso. Bote na sua cabeça, Jesus disse para mim, bote na sua cabeça. Jesus disse para mim, fala particularmente você e Deus. Fale você e Deus. Olha, o seu filho Jesus disse para mim, esse era um novo mandamento. Chegou para mim e disse, ele é um novo mandamento que ele me deu, para que eu deva amar os meus irmãos. Sem hipocrisia, sem fingimento. Pronto, acabou. Agora você lembrou de alguém? Vai até ele. Tá? Você lembrou de alguém? Você vai até ele, conversa com ele, dialoga com ele e chega num consenso. Eu lembro que o salmista Davi disse que ele mesmo com dano, sofrendo, ele não muda o pacto que ele tem. Se ele falou uma coisa, ele cumpre com aquilo que ele falou. Se ele prometeu, ele cumpre com aquilo que prometeu. Mesmo que ele sofra dano, mesmo que ele saia perdendo. Entende? Porque o problema é querer vantagem em tudo. Calma aí, às vezes as vantagens vêm naturalmente. Às vezes vantagem vem naturalmente. Você pode tomar até como um acréscimo divino, mas olhe bem o que eu estou dizendo, vem naturalmente. É uma vantagem para você. Mas analise o que você está fazendo. Analise o que você está ambicionando. Se você é ambicioso, você precisa conhecer isso dentro de você. Quer ganhar vantagens em tudo? Quer somente coar os mosquitos, as coisinhas bestas? Criar um problema em cima de coisas bestas? O camelo você engole, o camelo você come, o camelo você vomita. Pô, eu tenho pouco tempo. E eu preciso deixar isso claro para você. Eu preciso que você entenda. Nosso testemunho. Hoje uns é crente, hoje a mãe desvia. E nós entendemos que é a naturalidade da situação. Nem todo mundo resiste. Todo mundo se alista ao exército. Mas não são todos que permanecem lá dentro. Não entende? Porque a batalha é grande. Com todo o treinamento que você tem, todo o seu esforço que você tem, e você ainda é mirado. E você, se não mostrar um bom trabalho, você é cortado. Isso é natural. Temos que aprender a conviver com essas coisas. Decepção faz parte do crescimento de uma pessoa. Quantas crianças caem, quantas crianças tropeçam? Mas eu quero chamar a sua atenção, tá? Hoje. Você que está assistindo esse vídeo, e você entender que esse vídeo serve para alguém, não perca tempo. Não perca tempo. Se você vier ao altar trazer alguma coisa, e você lembra que tem alguma coisa, passa na casa do irmão, visita o irmão, conversa com o irmão, acerte o seu problema com o irmão, porque a gente pregamos Jesus Cristo que vem nos nossos dias.
a buscar a sua igreja, fazer como fez os apóstolos. Todos eles acreditaram que Jesus vinha no seu tempo. Se um dia para Jesus é como 1000 anos como um dia, como serão os segundos e os minutos que restam? Estou te aguardando. Não esqueça, faça isso. Forte abraço.